Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías 37. A este relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e, envolvendo-se num saco, dirigiu-se ao templo do Senhor. Depois enviou-lhe assim, prefeito do palácio, o escriba Sobina e os decanos dos sacerdotes, coberto de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: eis o que diz Ezequias. Esse dia é um dia de tribulação, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão prestes a nascer, mas falta força para pô-los no mundo. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Assíria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e irá castigá-lo pelas palavras que ouviu. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhes deu esta resposta: eis o que diz o Senhor: não te espante com as palavras que ouvistes e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Assíria. Vou insuflar-lhe um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará retornar à sua terra, onde eu o farei morrer pela espada. O general que soubera que o rei da Síria tinha deixado Laques voltou para junto do seu soberano, que o encontrou ocupado com o cerco de Líbina. O rei recebeu a seguinte informação a respeito da Taraca, rei da Etiópia: ele acaba de pôr-se em marcha para fazer-te guerra. Senaqueribe enviou então mensageiros a Ezequias, dizendo-lhes: eis o que direis a Ezequias, rei de Judá: não te deixes enganar pelo Deus em que tu confias, pensando que Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Tu ouvistes contar com os reis da Síria, trataram todas as terras que devastaram, e tu escaparias. As nações que meus ancestrais aniquilara, Goza, Hara, Recefe, e os filhos de Éden que estava em Teubazar, porventura foram salvos pelos seus deuses? Onde está o rei de Mate e de Arfade, e o de Laís, e o de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Ezequias, tomando a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, depois subiu ao templo e a desdobrou diante do Senhor, dirigindo-lhe esta súplica: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós que estáis sentados sobre os querubins, não há outro Deus senão vós por todos os reinos da terra. Vós que fizestes o céu e a terra, inclinai o ouvido, Senhor, e escutai. Abri os olhos, Senhor, e vede. Ouvi a mensagem que Senaqueribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria despovoaram as nações, devastaram os territórios e entregaram os seus deuses às chamas. É porque não eram deuses, eram objetos feitos pela mão do homem, de pau, de pedra, e eles os aniquilaram. Mas vós, Senhor nosso Deus, livrai-nos da mão de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, Senhor, sois o único Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: eis o que disse o Senhor Deus de Israel: eu ouvi a súplica que tu me dirigistes por causa de Senaqueribe, rei da Síria,
Eis o oráculo que o Senhor pronuncia contra ele. A Virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultastes e ultrajaste, contra quem elevastes a voz e olhastes por cima dos ombros ao Santo de Israel, por meio de teus servos insultaste o Senhor, dissestes: com a multidão dos meus carros galgarei o cimo dos montes, aos confins do Líbano, abaterei os seus cedros mais altos, seus ciprestes mais belos, penetrarei até os últimos limites do meu bosque mais espesso. Cavarei e beberei águas estrangeiras, com a planta de meus pés ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá, desde remotos tempos decidi o que agora realizarei. Reduzirei as ruínas e os escombros, cidades fortificadas, e seus habitantes ficarão sem forças, serão tombados de pavor e confusão, semelhantes à erva das pastagens, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem. Eu sei quando te levantas e te sentas, quando saís e quando entras, e conheço teus furores contra mim, porque ficastes furioso contra mim, e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências. Porei a argola em teu nariz e frento a boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde viestes. Eis que te servirá de sinal. Este ano se come restolhos, o ano que vem aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém, semearás e colhereis. Plantareis vinhas e comereis os seus frutos. O resto que subsistir da casa de Judá lançará novas raízes no solo e produzirá frutos do alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto, e do monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela. Não lhe oporá escudo, nem o cercará de trincheiras, mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi, meu servo. O anjo do Senhor apareceu ao campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte de manhã, ao despertar, só havia lá cadáveres. Senaquerebe, rei da Síria, levantou acampamento, retomou o caminho de sua terra e ficou em Nínive. Certo dia em que ele estava prostrado no templo de Nisroque, seus deuses, seus filhos, Adrameleque e Sarazar, o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Arate. Seu filho, Assaradom, o sucedeu no trono. Palavra do Senhor, graças a Deus. Umas palavras bem difíceis, às vezes, que é até difícil de pronunciar, né? Então, nós já estamos aqui, graças a Deus, meditando o livro de Isaías. Demos um avanço bom, graças a Deus. Estamos andando rumo a um entendimento profundo, né? Isaías 37. É maravilhoso a gente poder fazer essa experiência da palavra. Isaías 37, então. Vamos meditar. Judá é comparada a uma mulher que está tentando dar à luz a uma criança, mas acha-se demasiadamente fraca para o parto. Ezequias não desistiu. Antes pediu ao profeta Isaías que orasse, buscando ajuda a Deus para o seu povo. Não importa o quanto a circunstância possa parecer difíceis, não se desespere e busque a Deus. Ezequias fez exatamente o que Isaías pediu
que o povo fizestes, lá do capítulo 1 ao 35. Buscou a Deus e pôde contemplar o auxílio que o Senhor concedeu a ajudar. Buscar a Deus significa crer que Ele está presente e que é capaz de resolver a situação. Ezequias não sabia, mas a resposta à sua oração já estava a caminho. Embora Tiraca estivesse prestes a atacar, ele persistiu em oração e fé, mesmo que não pudesse perceber a chegada da resposta. Quando oramos, devemos crer que Deus já nos preparou melhor a solução. Nossa obrigação é pedir com fé e esperar com humildade. Os querubins, os anjos poderosos, a frase habitas entre os querubins refere-se ao propiciatório sobre a Arca da Aliança, que simbolizava a santidade, o poder e a soberania de Deus. Essa era uma tortura comum que os assírios impunham aos prisioneiros. Eram muitas vezes conduzidos com anzóis no nariz ou freios na boca, como forma de humilhação. O Senhor estava ameaçando fazer com os assírios o mesmo que eles faziam com outros povos. Deus defenderia Jerusalém por amor à sua própria honra e por amor a Davi, cumprindo a promessa que lhe fizera. Os assírios haviam insultado a Deus. Não serviria, portanto, como instrumento para punir Jerusalém. Deus faria tudo aquilo que Jerusalém não pudesse fazer. Ele pode fazer o impossível. Basta que confiemos o bastante e o peçamos. A morte de Senaquerib havia sido predita por Isaías no capítulo 10, de 12 seguintes, e também no 37, 7. Também está registrado em 2 Reis 19. Obedecer a Deus é sempre o caminho da ressurreição, da resposta. Hoje, nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, deu uma tosse do nada aqui, é assim mesmo, né? Ai, ai, é combate, como diz o Frei José, batalha, minha irmã. Então, dia 17, sexta-feira, nós temos a leitura de Gênesis, capítulo 49, de 2 a 10, e o Salmo responsorial. Excesso de tosse mesmo. Nos seus dias, é o Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. E a leitura hoje do Evangelho é Mateus 1, de 1 a 17. Nesse Evangelho narra a genealogia de Jesus. Louvado seja Deus, né? É a porta de entrada para o Novo Testamento, ou seja, o evangelho que melhor faz a ligação com o Antigo Testamento. Mateus preocupa-se em enraizar Jesus de Nazaré na hierarquia do povo escolhido de Deus de Israel. A genealogia quer mostrar que Jesus é o mestre prometido, é o descendente da estirpe de Davi. Portanto, a promessa se realizou e Messias já chegou para concretizar o plano de Deus na história. Genealogia. Gerar alguém é transmitir-lhe a própria imagem, a imagem de Deus, como está em Gênesis 5, de 1 a 3, pelo sangue, Gênesis 11, 1 Crônicas 5, do 27 a 29, ou pela adoção, Gênesis 10, para apresentar a origem do homem que sobe ressuscitado a está presente a sua igreja até o fim dos tempos. Mateus 28, 16 a 20. Mateus recorre ao gênero literário bíblico das genealogias. Jesus tem duas raízes
no povo eleito. Filho de Davi, já no início, capítulo 1, versículo 1, Mateus informa que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Com isso se cumprem as profecias que previam que o Messias seria da tribo de Judá e da descendência de Davi, como está em 2 Samuel 7, de 1 a 17, Isaías 7, do 14, e também Miqueias 5:1. Filho de Abraão, Mateus liga Jesus à descendência de Abraão, o pai da fé. Diferente de Lucas, que conduz a descendência de Jesus até Adão, Lucas 3:38. Abraão e Davi representam os dois pilares da fé e da história de Israel. Ambos foram chamados por Deus para serem os fundadores de um povo, de uma dinastia. Foi esta história que conduziu o povo até Jesus. 14 gerações. Os nomes na genealogia estão organizados em 3 grupos de 14 nomes cada. 17. Está em Mateus 1:17. A história de Israel é traçada desde o início com Abraão, 1:2, passando pelo ponto alto com o rei Davi, 1:6, e seu ponto baixo no exílio babilônico, 1:11, até a sua concretização em Jesus Cristo, 1:16. Esse número 14, repetido 3 vezes, corresponde à soma do valor numérico de 3 consoantes que em hebraico formam o nome de Davi. D igual a 4, W igual a 6, D igual a 4, onde 4 mais 6 mais 4, 14. As mulheres, a presença dessas 4 mulheres incomuns da genealogia de Cristo prepara o surpreendente nascimento de Jesus, Mateus 1, 18 a 25. Não só a ocorrência dos nomes das mulheres em uma genealogia judaica é incomum, como o que se conhece delas pelo Antigo Testamento, toma sua presença ainda mais surpreendente. Tamar, 1:3, disfarçou-se de prostituta e concedeu os filhos de Judá, seu sogro, Gênesis 38. Raabe, 1:5, foi uma prostituta de Jericó que teve a vida poupada por causa de sua colaboração com os espiões de Josué. Josué 2:6. A tradição de que era mãe de Boaz só se encontra em Mateus. Ruth 1:5. Foi uma moabita que se ligou a Israel por intermédio da família do marido. A mulher de Urias, 1:6, era Betsabeia. E o rei Davi vergonhosamente planejou a morte de seu marido. Em combate e tomou-a por mulher, segundo Samuel 11. É muita coisa, né? Maria na genealogia. Quando fazemos as contas dos nomes da última geração do exílio na Babilônia até Cristo, um dado chama atenção. Não há 14 nomes, e sim 13. Será que o evangelista errou? Na verdade, esta é uma maneira muito fina de mostrar que a história de Jesus passa por Maria. Ela é o 14º nome desta lista, porque não é possível ler a história de Jesus sem passar por sua mãe. A genealogia apresentada por Mateus não é uma lista enfadonha de 42 nomes, mas a celebração de uma história conduzida por Deus até chegar ao ponto máximo da revelação. As 3 etapas sucessivas desta história conduzem até Jesus Cristo. Se o evangelho começa olhando para o passado, o seu final será indicado para o futuro, quando o evangelho será anunciado a todas as nações, e este mesmo Jesus estará conosco até o fim dos tempos, Mateus 28, 18 a 20. Hoje nós somos convidados também a olhar para o passado, ver, conhecer, valorizar e celebrar o que Deus já fez conosco nesta bela história da salvação. A história é conduzida por Deus, e na história Jesus também é o Deus conosco, sempre junto com o seu povo e a sua igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, estarei aqui em Presidente Médici, pregando um retiro para as mulheres no período da noite. E você que mora nessa região está convocada, é convidada por Nossa Senhora a estar presente. E você que não está, reze por nós.